Eu sei, tá difícil de trazer notícia boa, né? Mas vamos lá. A gente precisa atualizar vocês. Cara, a gente vai atualizando a semana e o Memphis não trabalha com bola, não trabalha com os demais companheiros, não faz as suas atividades, tá num processo longo aí de recuperação do seu edema na coxa, né? Na coxa direita. E com isso, acho que é praticamente certa a ausência dele no domingo, 8h30 da noite, diante do Flamengo. Existe uma expectativa dele voltar, mas ele tinha que treinar durante a semana. Isso não aconteceu. E aí passa dia após dia, eu venho aqui para vocês e falo, ele não treinou de novo. Não treinou. Inclusive o departamento médico vem tendo cautela para que ele não retorne de uma forma assodada, e isso eu entendo, não adianta voltar só por voltar e daqui a pouco estourar, gravar a lesão e tal. Ele tem que voltar a 100% em condições. E esse é o entendimento de que isso ainda não existe e que talvez ele possa ser preservado no domingo. Vamos aguardar, tem 2 sessões de treinamentos ainda, sexta e sábado, o jogo é só no domingo à noite, mas cara, como ele não trabalhou a semana inteira com bola, eu acharia bem difícil. Se ele for relacionado a entrar no segundo tempo, por mais que, enfim, discorde um pouco, vou entender, porque provavelmente haverá uma certeza, um acompanhamento médico para que ele seja liberado. Então, vamos aguardar. Mas, cara, pelas circunstâncias, estou achando muito difícil que o Memphis retorne no domingo, tá? Outras questões interessantes que a gente precisa tratar, não tem jeito, são as dívidas do Corinthians, porque elas vão crescendo de tamanho, cara. A gente já tinha falado aí da condenação no CAS, na Corte Arbitral do Esporte, referente à dívida do Matias Rojas, no valor de 45 milhões de reais. No valor que já tinha que ser pago, envolvendo a negociação do Félix Torres com o Santos Laguna, que totalizavam 40 milhões de reais, o valor inicial ali era 33 milhões, mas o próprio Osmar Stabile referiu que com juros e tudo mais, esse valor batia na casa dos 40, então foram as 2 condenações que o Corinthians teve no CAS, na Corte Arbitral do Esporte. O do Matias Rojas, ele ainda não gerou um transfer ban, porque o clube tem 45 dias para pagar essa dívida. E está negociando com o staff do jogador para ver se pelo menos um acerto, né? Do tipo, eu te dou uma entrada aqui agora, eu parcelo o restante. E os caras, não, beleza, aceitei, comunica a FIFA e a FIFA retira qualquer possibilidade de transfer ban, mesmo que o valor não entre na íntegra. Você se acertou com o clube, a FIFA entende que beleza, tá tudo certo. No caso do Félix Torres, como o Corinthians não pagou, o transfer ban já veio. E aí o Corinthians não pôde registrar os jogadores nessa janela. E são 3 janelas. Então, depois dessa, você tem a do final do ano e a da metade do ano que vem. São as 3 janelas envolvendo o Félix Torres, tá? O Corinthians pode pagar a qualquer momento essa dívida e não ter mais transfer ban, que é o impeditivo de registrar jogadores, beleza? No caso do Rojas, o Corinthians tem um prazo para pagar. Se não pagar, vai vir a condenação. E aí, a partir do final do ano, você começa a contar 3 janelas de transferências em que o clube não pode registrar jogadores a menos que pague ou se acerte com o staff do jogador. Acho que ficou bem claro. Só que tem outras dívidas na FIFA que, não sendo pagas, essas dívidas, elas fatalmente resultarão em mais denúncias, em mais condenações, melhor dizendo, né, do CAS, da Corte Arbitral do Esporte, que são os casos envolvendo o Rodrigo Garro e o Tajeres, o Maicon, no empréstimo dele com o Shakhtar, e agora, mais recentemente, a nova punição ou o acionamento da FIFA com o José Martínez, cerca de 10 milhões de reais junto ao Philadelphia Union dos Estados Unidos. Então, cara, eu estava fazendo uma soma rápida aqui, né, das dívidas que o Corinthians tem. Cara, é loucura, né? Porque você tem os 40 milhões do Félix Torres, 45 do Matias Rojas, mais 22 a 23 milhões de reais do Rodrigo Garro, mais 6 milhões de reais do Maicon, mais 10 milhões de reais do José Martínez. Meu Deus do céu. De onde tira tanto dinheiro para poder pagar e, cara, e seguir a vida? Porque aí tem uma coisa interessante. Eu falei para vocês ontem que não existe uma regra, tipo assim, um item da regra do regimento da FIFA lá dizendo assim, ó, se você sofrer tantos transfer bans, você vai perder pontos e ser rebaixado. Se você ficar tantas janelas com o transfer ban, você vai ser rebaixado. Não existe isso. O que existe são níveis de sanções. E a primeira é o transfer ban. E a mais grave
é um rebaixamento. Até chegar nesse ponto, o clube ele tem que ser, além de inadimplente, ele tem que ser negligente. Ele precisa demonstrar aos credores e à FIFA de que ele não faz absoluta questão de pagar a dívida que ele tem. Mediante isso, a FIFA entende que, opa, peraí, eu vou fazer esse cara sangrar. Então, se ele não vai pagar, eu vou tirar pontos dele. Como aconteceu com o Cruzeiro, rebaixado para a Série B, endividado e por dívidas perdeu pontos. Quando ele começa a Série B, ele já está com 6 pontos menos. Ele já tem que fazer mais 6 pontos do que os demais por conta desse problema. E o mais grave, depois de tudo isso, se o clube continua inadimplente, continua negligente, ok, você está rebaixado para a outra divisão. A FIFA tem uma cruzada de responsabilidade financeira e contra essas dívidas, né? Contra essa farra que muitos clubes contratam sem pagar aquilo que eles devem. E eu acho que nesse sentido até está certo.